Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma vez aqui, para mais uma vez falar de geografia. E na nossa última aula a gente tratou ali das questões de atividades econômicas do Brasil, de circulação, então como tudo isso acontece de forma básica, claro. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Paraná também, nessa ideia aí de atividades econômicas, pensando um pouquinho no nosso estado. Certo? Antes disso, vamos lá aos lembretezinhos. Então, tenham o material aí em mãos para realizar nossa aula, como em todas as aulas vocês devem ter. Entrem lá no aplicativo, no link número 1, respondam a atividade obrigatória e encaminhem para que vocês tenham a presença registrada. Realizem também as outras atividades do aplicativo, porque através delas o professor pode acompanhar o teu rendimento, saber se você está fazendo. Teve dúvida, pergunta para o professor lá no aplicativo também, e assim a gente vai sabendo como que você está indo aí no teu rendimento, nos teus estudos. Aqueles alunos que estão com dificuldade de acesso ao aplicativo, ao material, e só estão acompanhando pela TV, então entrem em contato com a escola e vão pegar o material impresso. Aí vocês também realizam as atividades, devolvem devidamente identificado lá, e aí o professor também consegue acompanhar teu rendimento, certo? Tudo isso é bem importante, por isso a gente relembra ali toda a aula. Então vamos lá para o nosso objetivo: identificar características básicas de produção, circulação e consumo no Paraná e qual a relação disso com as atividades que nós falamos do Brasil. Então, quais são as atividades desenvolvidas no nosso estado? O que é mais importante quando eu penso em termos de atividades econômicas ou de setores da economia no estado do Paraná? Então, vamos conhecer um pouquinho ali ou entender um pouquinho melhor. Quando eu penso nessa ideia ali de produção, circulação e consumo de mercadorias no Paraná, a economia paranaense, eu digo que ela é bem diversificada, ou seja, tem vários tipos de atividades ali que compõem esse conjunto que a gente chama de economia. Quando eu uso a palavrinha economia, eu estou falando de todas as atividades que geram algum ganho, algum recurso financeiro ali como resultado, certo? Podemos encontrar parques industriais ali bem desenvolvidos, setor de serviço ligado aos centros urbanos, depois ali na frente nos slides a gente vai ver um mapa que mostra essa ideia dos grandes centros urbanos e da relação com as atividades econômicas, né? A importância deles em relação a isso, mas o grande motor da economia paranaense é com certeza o agronegócio. Então vamos conhecer um pouquinho esse termo, o que significa o agronegócio, já que ele é tão importante para a economia do nosso estado. Vamos entender um pouquinho ali o significado dele, certo? Aí, eu coloquei lá a perguntinha, o que é agronegócio? Então vamos à resposta. É o setor que realiza a manufatura de produtos ou subprodutos oriundos da agricultura. Então o que é a manufatura? É transformar produtos da agricultura ali, né? Produtos que foram cultivados em outros produtos. Então, de onde vem a matéria ali prima para essa ideia do que a gente chama de agronegócio? Da agricultura, certo? O que nós vamos ter ali de características do agronegócio, que faz parte desse conjunto de atividades ali, desse setor que a gente chama de agronegócio? Então, produção agrícola, e aí os principais itens que nós produzimos ali dentro do agronegócio: o café, o algodão, a soja, a atividade de pecuária, tudo isso aqui está dentro dessa ideia ali do agronegócio, né? A pecuária não é uma atividade agrícola, mas faz parte do agronegócio também. O que mais que nós vamos ter ali? Os adubos e fertilizantes que são produzidos em grande escala. Para que aconteça uma grande produção, como a gente está vendo até nas reportagens aí do agronegócio, do quanto está se produzindo no Brasil e no nosso estado também, que participa fortemente disso, né? Então é preciso ali os adubos e fertilizantes, aquilo que é usado para melhorar a condição do solo ou para combater as pragas que vão atacar aquela plantação, enfim, tudo isso é produzido em grande quantidade, porque a quantidade produzida na agricultura é imensa, então precisa também de uma grande quantidade de adubos e fertilizantes. A expansão, a pesquisa e a produção de máquinas agrícolas. Aqui, pessoal, é bem interessante porque nós trabalhamos com a ideia da
Tecnologia. Então, existe tecnologia empregada para melhorar as condições do agronegócio, certo? Industrializações de produtos que vêm do campo ali, então nós vamos ter os óleos que são feitos à base de soja e de milho, os cigarros que são feitos à base de tabaco e fumo, o café, que é a bebida que a gente consome aí. Então, tudo isso é o quê? É industrializar o que vem lá do agronegócio, o que vem da atividade de agricultura, o que vem lá do campo. Então, eu uso como matéria-prima. Tecnologias a serem incrementadas nas atividades do campo. Então, hoje, não é mais aquela atividade simples que acontecia lá no campo, lá em tempos antigos, né? Hoje você tem tecnologia, você tem as máquinas cada vez mais modernas para desenvolver todas essas atividades voltadas ali para o termo que a gente chama de agronegócio e que é extremamente importante para as atividades econômicas do estado do Paraná e do Brasil como um todo, pensando nessa relação. A liderança do agronegócio na economia paranaense se deve a quê, então? Principalmente solos férteis e o relevo pouco acidentado no segundo e terceiro planaltos. Então, a partir de Curitiba, subindo a serra ali de São Luís do Purunã, a gente vai ter uma região com um relevo que favorece o desenvolvimento da agricultura. Não é com muitas serras, é um relevo mais aplainado. Isso facilita o desenvolvimento da lavoura e o uso das máquinas também para esse desenvolvimento aqui do agronegócio. Então, bem importante a questão aqui do relevo para essa ideia ali de desenvolvimento do agronegócio. E os solos férteis também lá naquela região que a gente diz da terra roxa, né? Que é onde você tem solos que apresentam características bem interessantes ali em termos de fertilidade, de qualidade e que as plantas se desenvolvem também com bastante, né? Então aí você tem ali uma característica importante, solo fértil e relevo pouco acidentado que contribuem para que o agronegócio seja líder na economia do nosso estado, tá? Vejam que são questões geográficas ali que contribuem para o desenvolvimento da economia, da geografia natural do nosso estado mesmo, né? E aí uma imagem ali que mostra justamente essa ideia do uso das máquinas, né, no plantio, na colheita, em toda atividade ali que faz parte do agronegócio, desse setor. Atividadezinha ali, cita exemplos de elementos que fazem parte do agronegócio. Nós falamos ali de vários elementos, de várias características que compõem esse setor. Então me dê alguns exemplos lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a atividadezinha que vocês ficaram para resolver, né? De exemplos de elementos que fazem parte do agronegócio. Então, já que ele tem essa importância para a economia do nosso estado, vamos ver e relembrar ali o que faz parte, né? Então, o que nós temos lá? Adubos e fertilizantes que são produzidos em grande escala. Então, a quantidade que é produzida para atender a demanda, para atender o agronegócio paranaense, né? E do Brasil também. A expansão, pesquisa e produção de máquinas agrícolas, então máquinas cada vez mais modernas, com elementos ali que ajudam no plantio, o cálculo da área que vai ser plantada, que tem lá estações meteorológicas para acompanhar as questões climáticas, de mudança do tempo atmosférico. Então, tudo isso ali faz parte das pesquisas e da produção para atender, né, com tecnologia, todo esse setor. E as tecnologias também que incrementam as atividades do campo ali, aí outras que são utilizadas além dessas que eu falei para vocês, que fazem parte do conjunto do setor de agronegócio, que é cada vez mais importante para a economia do nosso estado, certo? E aí, continuando ali, vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente falou sobre o Brasil. Então, agora vamos falar sobre o Paraná. A ideia dos setores da economia. Então, nós vimos que o Brasil está organizado em 3 setores, primário, secundário e terciário. E aí, quais são as atividades no nosso estado que ocupam cada um desses setores? Então, vamos pensar juntos ali. Setor primário do Paraná é o motor da economia do estado. Então, por quê? Porque eu uso esse termo, é o motor, porque ele é extremamente importante. É o que movimenta a economia do estado. É a base para a economia do nosso estado. A agroindústria com a produção agrícola e pecuária, mas também a indústria de extração de madeira, principalmente para a produção de papel. Nós temos grandes empresas de produção ali de papel, né? E aí nós temos imensas áreas de plantio de pinos e eucaliptos, e esse pinos e eucalipto é utilizado ali para produzir o papel, para a fabricação de papel, que é um setor bem importante, né? Não é só o papel que nós usamos ali no caderno, enfim, mas de embalagens, de tudo isso envolve esse setor, portanto, extremamente importante, né? Para o estado, para a economia do estado, para as atividades econômicas que são desenvolvidas aqui. A agricultura apresenta muita força nas culturas temporárias, ou seja, aquelas que precisam ser replantadas a cada safra. Então, é dividido lá ao longo do ano, os períodos que vai plantar cada um dos itens, né? Conforme as suas próprias características naturais. E aí, como por exemplo, ali nós vamos ter o milho e a soja, o trigo e o feijão, que são essas culturas temporárias, que precisam, então, são plantadas, cultivadas, cuidadas, adubadas, enfim. Chega o período da colheita, vai retirar e aí vai plantar um outro item, que é de outra safra temporária, né? Paraná, como segundo estado em produção de grãos, leguminosas e oleaginosas. Então, olha a importância aqui do nosso estado. É o segundo estado na produção de grãos e desses outros itens que nós falamos ali. Tamanha a importância do setor primário do nosso estado. Ainda dentro do setor primário, nós destacamos ali a produção do quê? Cana-de-açúcar, mandioca, tabaco e batata, que fazem parte das culturas, daquilo que é produzido na agricultura paranaense. A pecuária possui o maior rebanho suíno e avícola do Brasil, então de criação de aves, também extremamente importante para a nossa economia. Por isso aquele termo lá, que setor primário é o quê? É o motor da economia do nosso estado, né? De grande importância aí para o Brasil. Qual é a relação com o Brasil? O que é produzido aqui no nosso estado se reflete nas riquezas e na economia do país inteiro, né? A extração de metais ali tem uma importância menor, né, na constituição do PIB do Paraná, na soma das riquezas produzidas no Paraná, mas nós temos extração, a indústria de extração de minerais, como por exemplo ali do xisto, do calcário, do carvão e da fluorita, que são minerais que são explorados no nosso estado, certo? E aí eu trouxe um gráfico ali para a gente entender um exemplo, né, da produção de grãos no Paraná. Então ali nós temos alguns estados, né, esse aqui é de 2018 em toneladas, então nós vamos ter ali Minas Gerais e em segundo o Paraná. Então vejam o quanto
se produz ali de grãos no nosso estado, o quanto ele é importante. Depois vem o Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, daí nós temos ali um cenário dessa quantidade de produção de grãos dos estados que mais produzem, e o nosso estado está ali nesse conjunto entre os que mais produzem grãos, certo? Quantidades produzidas ali. Atividadezinha ali, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Quando pensamos nas atividades do setor primário paranaense, é possível afirmar que ele representa o quê? Quando eu penso em todo esse conjunto de atividades do setor primário, respondo, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho, né? Quando pensamos nas atividades do setor primário paranaense, é possível afirmar que ele representa o quê? Então, resposta lá, ele é o motor da economia do nosso estado. Tamanha a importância e o quanto ele produz de riquezas para o nosso estado, ele é um setor que representa esse motor aí, o que movimenta. Por que a palavra motor? Porque movimenta a economia, certo? E aí, continuando lá, setor secundário, ainda com essa ideia ali de produzir e depois de como isso contribui com a economia, né? A indústria também contribui significativamente para o PIB paranaense. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas que são produzidas em um determinado lugar. Então, ele também é significativo aqui, quando eu penso em indústria, a contribuição para o PIB, né? Apesar de bem diversificada nos produtos, ocorre no território paranaense o quê? De diferença ou de algo que é importante? A distribuição das indústrias, que é desigual no nosso estado, não é igualzinho no estado inteiro. Há áreas de concentração industrial
e outras áreas que não têm indústrias ou que a quantidade é bem menor, é quase insignificante, né? Onde temos aglomeração ali de indústrias de alta tecnologia na região metropolitana de Curitiba. Então, as indústrias que desenvolvem alta tecnologia no nosso estado ficam na região metropolitana de Curitiba, na Grande Curitiba. Isso se deve principalmente às ações do estado e algumas características sociais ou naturais que impediram que indústrias se instalassem em outras partes do nosso estado de forma tão forte como em Curitiba. Até mesmo o acesso a portos, a aeroportos, a região de Curitiba fica mais próximo, então tudo isso facilita a instalação das indústrias nesta área, certo? E aí entra nessa ideia aqui de algumas características que favoreceram a instalação dessas indústrias neste espaço geográfico, né, do nosso estado, mas que também tem um papel bem importante ali no desenvolvimento, na economia do Paraná. O carro-chefe da indústria, qual é? O que é mais importante quando eu falo da indústria paranaense? Não podia ser outro, né, senão a transformação ali dos gêneros alimentícios, ou seja, está ligado à questão da indústria alimentícia, da indústria de alimentos, né? É o mais importante, não poderia ser outro a não ser esse, né? Responsável por quanto? 24% ali do valor de transformação industrial. Então, existe um cálculo que é feito ali do valor de transformação industrial e a indústria de alimentos representa 24% desse número ali, né? Índice que avalia essa produção em cada setor. A agroindústria é seguida por quem? Pela indústria automobilística, com 16%, de combustíveis, com 9,5%, máquinas e equipamentos, 4,7%. Então, qual é a participação ali de cada tipo de indústria? Recapitulando, primeiro alimentícia ali, né, da agroindústria, depois automobilística e aí segue das outras ali que são em menor porcentagem, participam em menor porcentagem. São importantes também, mas participam em menor porcentagem no nosso estado, certo? E aí ali nós vamos ter essa distribuição das atividades industriais do nosso estado. Então tá lá, de alimentos, neste gráfico ali do IBGE ele apresenta 27,42%, né? Aí depois nós vamos ter veículos e automóveis com em torno de 13%, refino de petróleo 10%, papel e celulose 7,8%, produtos químicos em torno de 5%, máquinas e equipamentos em torno de 4%. Então, as cores vão indicar para nós ali que a de alimentos e de veículos, conforme a gente tinha visto nos dados anteriores, são as que participam em maior quantidade ali na indústria paranaense, certo? E aí tem outros tipos de indústrias variados ali que representam em torno de 31% do nosso estado. O setor industrial, portanto, também é importante para o Paraná, certo? Perguntinha ali. Sobre o setor industrial do Paraná, é correto afirmar que? Leiam as alternativas, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com uma atividadezinha, um exercício que ficou para vocês pensarem sobre o setor industrial do Paraná. É correto afirmar que, então das alternativas que a gente tinha ali, o que podemos afirmar? Aglomeração de indústrias de alta tecnologia na região metropolitana de Curitiba. Isso é uma afirmação correta em relação ao setor industrial do Paraná dentro daquilo que a gente tinha falado, certo? E aí continuando ali, vamos pensar nessa ideia. O que o mapa vai trazer de informações para nós aqui? Dividido ali pelas mesorregiões paranaenses, mostra para nós a quantidade de pessoal ocupado e de estabelecimentos, né, do setor industrial em cada região. Então, o que nós vamos ter ali? Em destaque, justamente a região metropolitana de Curitiba, ali, a mesorregião metropolitana de Curitiba, que é onde eu vou ter a maior concentração. Depois nós vamos ter lá a região que engloba Londrina e Maringá, que também se destaca ali como as áreas que apresentam essas características ali mais fortes, né, do setor industrial e onde a maior parte das pessoas está ocupada nas atividades ali do setor industrial, certo? Então, só para exemplificar ali o mapa para a gente entender isso. E no setor terciário, no Paraná, o que nós vamos ter de característica importante? Claro que a gente traz aqui para vocês uma ideia geral e básica sobre essa distribuição das atividades. Se a gente for estudar aprofundado e detalhadamente, a gente vai ver que existem outras atividades que estão dentro de cada um dos setores que nós estamos falando. Mas, para trazer para vocês de forma mais básica, para dar uma ideia geral, então a gente seleciona ali algumas coisas. E quando eu penso no setor terciário, o que era o setor terciário que a gente trabalhou lá os conceitos? É aquele de comércio e serviços. Então, pensando nessa característica, quais são os setores ali que apresentam importância nesse sentido aqui no Paraná? No terceiro setor, nós vamos ter o turismo como uma atividade bem significativa. E aí eu vou trazer alguns exemplos ali dessa característica, né? Não que a gente não tenha comércio e serviços de forma bastante acentuada no nosso estado também. Em algumas áreas, nós temos na região de Maringá, Cianorte, toda a questão ali da confecção, da participação nesse setor ali têxtil, né, de tecidos, então é importantíssimo. Se a gente pegar a região de Curitiba, a gente também vai ter ali a oferta de produtos e serviços diferenciados em grande quantidade. Então, quando eu penso nesse terceiro setor, eu incluo essa ideia ali das atividades econômicas. Também lá na região de Foz do Iguaçu, a questão do comércio pela troca, que é feito com o país vizinho ali, né? As relações ali, também tem uma participação importante nesse sentido. Mas aqui eu quis destacar para vocês a questão do turismo, que às vezes parece que o nosso estado não tem tanta importância no turismo, mas a gente vai ver que é bem significativo para o nosso estado também. Principalmente onde? Em áreas do litoral, as praias, né? E no interior, em alguns momentos ali, o turismo de inverno, entre outros, né? E aí vamos ver quais são esses pontos, esses lugares de visitação que envolvem essa característica ali do turismo, né? Existem 3 lugares que são bem relevantes em termos de turismo no nosso estado. O Parque Nacional do Iguaçu, que eu destaquei para vocês ali, que é tombado pela Unesco ali como Patrimônio Natural da Humanidade, tamanha sua importância ali onde ele está inserido, das suas características naturais, da preservação daquelas características naturais daquele espaço. Então, extremamente importante ali e muito visitado por turistas não só do Brasil, como de diferentes partes do mundo, né? Que visitam este parque, né? Incluindo ali as cataratas, as quedas, que é um atrativo ali que muita gente conhece, às vezes vai 1, 2, 3 ou mais vezes, tamanha a beleza e a importância desse espaço, né? Além disso, nós vamos ter a região ali de Vila Velha, que tem as características geológicas específicas, tem todo um histórico geológico ali da região e do Brasil como um todo, do Paraná, que é apresentada ali em Vila Velha. Então, é um lugar que também recebe uma quantidade de visitantes muito grande. E, por fim, além de outros, aqui a gente colocou Serra da Graciosa, que é próximo indo, né, em direção ao litoral, e nós vamos ter a Ilha do Mel também, que é um outro ponto turístico visitado ali por pessoas
de diferentes partes do Brasil e do mundo. Então, são os 3 pontos de grande importância, não que não existam outros, né, mas os que eu quis trazer para vocês como exemplo. O Parque Nacional do Iguaçu, Vila Velha e Ilha do Mel, que são importantíssimos nessa ideia aí do turismo e do setor terciário do nosso estado. E aí as imagens ali, então, Vila Velha, né, com toda a formação geológica que ela apresenta ali, características específicas dessas formações e que as pessoas vão visitar, que vão fazer pesquisa ou que vão desenvolver algum estudo também, vão nesta região ali do nosso estado, né, ali em Ponta Grossa. Ilha do Mel, então, também relacionada à questão do turismo, é uma área ali de preservação, que tem características diferenciadas e que acaba atraindo as pessoas para conhecer, para ver o quanto as praias são bonitas, são águas límpidas, né? É um paraíso ali mesmo no nosso litoral e que é visitado por pessoas de todas as partes do mundo. E, por fim, ali, não menos importante, as Cataratas do Iguaçu, justamente também com essa ideia de relacionado ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente, também nós temos ali a visitação de inúmeras pessoas ao longo do ano nas Cataratas do Iguaçu, certo? E aí, pensando nessa ideia, então vimos os setores, circulação e meios de transporte. O que nós vamos ter no Paraná? As rodovias que interligam os principais municípios do estado ao Porto de Paranaguá. Então, daí a importância das rodovias para isso, né? E a outros polos econômicos do Brasil e de países vizinhos. Então, as rodovias fazem esta ligação, favorecem a circulação dos produtos, das mercadorias, de tudo aquilo, de matéria-prima em geral, né? E aí eu coloquei alguns exemplos de rodovias ali que cortam o nosso estado, né? O Paraná tem a maior rede pavimentada, então a grande parte das rodovias paranaenses são asfaltadas ali, que facilita a circulação de produtos, mercadorias, matéria-prima. Quais nós vamos ter ali como exemplo? BR-277, que corta o estado de leste a oeste, então ela começa no litoral e vai até o Paraguai. A BR-376, que liga o extremo noroeste do nosso estado a Santa Catarina, então ela corta em diagonal o nosso estado, desde o noroeste até Santa Catarina. E a BR-116, que faz a ligação do Paraná com São Paulo e o sul do Brasil com o restante do Brasil, porque ela corta de norte a sul o nosso país e aí passa pelo nosso estado, sendo uma importante ligação. O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de circulação, que faz com que os produtos, principalmente, que é o que nós queremos pensar aqui, que a economia possa girar, que as coisas possam ir e vir, né, pelas estradas. E no caso do nosso estado, o que mais se usa aqui são as rodovias também, como o Brasil inteiro, né? É uma característica do Brasil. Aí, também nós temos ali uma malha ferroviária que liga as regiões produtoras, então as áreas produtoras aqui vão ligar ao Porto de Paranaguá, certo? Então nós vamos ter ali importantes ligações de ferrovias que vão trazer diferentes itens, principalmente daquela ideia lá do agronegócio que a gente trabalhou e que trazem para o Porto de Paranaguá, porque muita coisa do que é produzido no nosso estado é exportado. Então, daí a importância dos meios de transporte que vão facilitar a circulação de tudo isso, ok? E aí, na Baía de Paranaguá, nós temos 2 portos. Quais são os 2 portos paranaenses que também estão dentro dessa ideia ali dos meios de transporte utilizados no nosso estado? O de Paranaguá e o de Antonina, né? O Porto de Paranaguá fica a uma distância de 91 quilômetros de Curitiba e é o maior do sul do país. E é um dos maiores em termos de transporte de grãos, né? Recebe, entre outros ali, a principal característica do Porto de Paranaguá é comercial, é de transporte de cargas, mas ele já vem recebendo ali alguns outros tipos, né? Como os cruzeiros, enfim. E aí movimenta toda essa característica ali do porto, de transporte, de circulação, tanto de produtos quanto de pessoas, né? Para outros estados do Brasil ou para outros países, inclusive, para exportação, certo? E aí, o que nós trouxe um exemplo ali do quanto o Porto de Paranaguá movimentou, né, em toneladas ali. Então, o que nós vamos ter? Um exemplo ali de 2009, né, dos censos lá, 2009, 2010.
totalizou 31 milhões de toneladas, se destacando ali para os farelos, açúcar e a soja, né? E a quantidade em valores do que foi exportado atingiu 12 bilhões de dólares, então é uma quantidade bem significativa. Vejam a importância do nosso porto, do porto do nosso estado, né? E aí tem outros exemplos ali do que mais foi transportado pelo Porto de Paranaguá. Entre outras coisas ali, veículos, numa grande quantidade, e a quantidade de containers também, que são de carga ali para o transporte, né? Existem as chamadas estações aduaneiras, que ficam no interior. Então é como se fossem chamados portos secos, né? Lugares onde ficam armazenadas as coisas e que depois são encaminhadas para o Porto de Paranaguá também, para ser mandado para outras partes do Brasil ou do mundo, né? Essas estações, elas fazem despachos de produtos, cobranças, enfim, tem uma importância e tem uma relação com essa movimentação, com essa circulação de mercadorias, de produtos no nosso estado, certo? E aí, aeroportos, nós vamos ter 6 ali, né? Entre eles, o de São José dos Pinhais, que fica na Grande Curitiba, e de Foz do Iguaçu, que recebem aviões de grande porte, então os aviões que transportam cargas, né, produtos, chegam nesses 2 aeroportos. E aí outros de voos regionais, como o de Cascavel e Guarapuava. O de São José dos Pinhais e o de Foz do Iguaçu são aeroportos internacionais, também importantes e principalmente para a circulação de pessoas, eles são importantes, mas estes 2 aqui, de São José e de Foz do Iguaçu, de São José dos Pinhais, que é o Internacional de Curitiba, e de Foz do Iguaçu, são importantes também para o transporte de cargas, certo? Aí na questão dos meios de transporte. Esse mapa é para mostrar para nós ali as áreas de maior concentração industrial relacionadas com o acesso a recursos minerais, as refinarias, enfim. Então nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, toda a parte costeira aqui de Santa Catarina, e como a gente já tinha falado, a região ali de Curitiba, tá? E aí o mapa que traz para nós a concentração, né, de atividades em determinadas partes. E aí as cidades que têm maior concentração, como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, elas influenciam as cidades menores. Com os produtos, os serviços, o comércio que é desenvolvido nessas cidades, pessoas de outros municípios menores vão fazer o quê? Vão comprar, vão adquirir produtos nesses grandes centros urbanos de grande concentração de comércio, de indústria, de serviços no nosso estado, certo? E aí é dividido ali, Curitiba é a metrópole, depois nós vamos ter as capitais regionais e os centros regionais, ok? Atividadezinha lá, então coloquei 3 exercícios ali que vocês vão ter que fazer a leitura, responder e a gente já volta em seguida para a correção.
Voltamos então ali com a correção dos exercícios, né? Então, exemplos de meios de transportes presentes no nosso estado. Nós podemos citar os 4 ali: rodoviário, hidroviário, aeroviário e ferroviário, né? Conforme o que nós tratamos na aula. As principais rodovias do nosso estado: a 277 e a 116 ali coloquei como 2 exemplos, né? E a importância dos meios de transporte para a produção e circulação de mercadorias no Paraná. Qual é a importância? Favorece a circulação da produção desde o seu local de origem até os consumidores. Então, como as coisas chegam para nós, é a partir dessa ideia da circulação e dos meios de transporte. Então, para complementar aquilo que a gente tinha estudado sobre o Brasil, falamos hoje sobre o Paraná. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Até a próxima aula. Um abraço a todos.